Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Nós estamos iniciando mais um dia onde nós queremos aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas com o nosso querido amigo pastor Davidson, né? E eu quero então, logo pela manhã, logo nesse primeiro momento, orar contigo e em seguida nós vamos já chamar o pastor, o reverendo Davidson, para que ele possa ser instrumento de Deus nessa manhã. Oremos então. Pai de amor, Pai bendito, louvamos e bendizemos o teu nome, porque muitos são os motivos que nós temos para fazer o dom da vida, a salvação que temos por meio de seu Filho Cristo Jesus, pela família, também, Senhor, por tantas atividades que nós já realizamos nos dias passados e que o Senhor nos concede a graça de realizar no dia de hoje. Louvamos e bendizemos o teu nome por isso e por tantos outros motivos. Agora, Senhor, quando separamos esse primeiro momento para aprender um pouco mais da tua palavra, pedimos ao Senhor que fale conosco. Pedimos ao Senhor que fale com cada um dos nossos amados amigos e irmãos que estarão se conectando a nós. Pedimos ao Senhor que fale a mente, fale ao coração, fale aos ouvidos, esclarecendo, gerando fé, fortalecendo a fé e também, Senhor, promovendo a salvação de pessoas, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, então, que use o teu servo, reverendo Davidson, com graça, com sabedoria, com autoridade, para esclarecer, para nos ensinar, para nos fortalecer a fé nesta manhã, no nome santo de Cristo Jesus. Aqueles, Senhor, que vão pegar uma carona e assistir essa live enquanto estiverem no deslocamento de suas conduções, pedimos em nome de Jesus, também fala com eles e abençoa também, Senhor, o dia dos nossos amados irmãos e amigos. Assim nós choramos e já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, então, lembrando, o pastor Davidson, o reverendo Davidson, ele já vai chegar, né? Olha aqui, ó, não pode deixar de faltar na cabeceira da sua cama. Primeiro, é uma Bíblia, fato, não pode deixar de faltar. E segundo, esse livro aqui, ó, que vai te ajudar a compreender um pouco mais acerca do Salmo 91, ok? Então, quero te indicar, eu quero então sugerir, eu quero então dizer hashtag fica a dica, né, referente a esse livro aqui do Reverendo Davidson. Ele tem outros livros que ele já vai falar, inclusive ele vai falar um pouquinho mais detalhado sobre esse livro e nós estamos estudando sobre o Salmo 91, ok? Iremos então agora chamar o Reverendo Davidson, porque eu não posso perder tempo, né? E aí ele vai falar um pouco mais. Bom dia, Reverendo Davidson, tudo bem? Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos também. Shalom, shalom a todos aí. Que seja um dia maravilhoso para a gente. Amém. Reverendo Davidson, eu vou sair de fininho para que você possa sair falando, também apresentando outros livros que o Senhor tem dado a você sabedoria para escrever e em seguida você pode tocar aí com relação ao ensino de hoje, tá bom? Muito bem, estamos aqui, ó, com esses livros aqui, né, que o pastor Aderson já adiantou, já falou aqui um pouco. Aqui é o livro Proteção Divina no Curso da Vida. O nosso comentário completíssimo do Salmo 91, né? São 346 páginas. Esse livro é a base dos nossos estudos aqui. É claro que aqui em vídeo eu apenas coloco um resumo, né, do que eu tratei com muita propriedade, com muito conteúdo nesse livro aqui, tá? Esse aqui talvez seja o comentário do Salmo 91 mais abrangente em língua portuguesa. É um livro bem ilustrado, totalmente comentado, ó, direto da língua original hebraica, que foi a língua original em que o Salmo 91 foi escrito.
Então, se você desejar conhecer um pouco mais do Salmo 91 em todo o seu esplendor, não se furte a dar a si próprio um presente nessa época, né? Em que você precisa conhecer em profundidade a proteção divina no curso da sua vida. Tá legal? Se você tem gostado das nossas aulas aqui, ó, esse livro aqui tem muito mais para você, tá legal? É só fazer contato, eu terei prazer em mandar para você o livro e também dar as informações de como adquirir. Se você também quiser, ó, esse é o Irmão Siamês, que é também as revelações originais do Salmo 23, ó. É o Salmo 23 inteiro comentado, palavra por palavra também, versículo por versículo, aqui, ó, à luz da Bíblia hebraica, tá bom? Então, tudo que a Bíblia hebraica fala sobre o Salmo 23, o que Deus quis revelar a você sobre este salmo, sobre a qualidade dele como seu pastor, este salmo aqui, esse livro aqui vai te ajudar a entender o Salmo 23 completamente à luz do original em hebraico. E para fechar esse momento, né, eu quero apresentar para vocês, ó, o livro A Semente é a Palavra. Aqui, ó, A Semente é a Palavra, onde nesse livro aqui eu ajudo a pregadores um pouco que já tem aquele conhecimento, né, básico de homilética, que é a arte de pregar a palavra de Deus, aqui equivale a um curso avançado de homilética, porque nesse livro aqui eu trato da pregação narrativa, técnicas do teatro, do cinema, técnicas inclusive da ciência linguística, tudo adaptado ao sermão oral, tá? Então você vai aprender muita coisa boa para você ter uma pregação mais narrativa, porque 70% dos textos da Bíblia são narrações. Jesus ensinou também parábolas, não foi à toa. Com narrações curtas, ele alcançou o coração de muita gente à sua época e alcança o nosso coração até hoje. Histórias alcançam vidas, né? Elas tocam no coração. Então, aqui, ó, você vai aprender a fazer sermão narrativo para que as suas pregações, como pregador, como pregadora, possam alcançar melhor muitas vidas. Além disso, aqui eu também trabalho o dicionário do evangeliquez, é bem interessante, com algumas gírias, né, que falamos no meio gospel. Aqui você vai saber o significado de muitas delas. E o mais interessante, o mais curioso, nomes engraçados de igrejas evangélicas no Brasil, tá? Cada um mais engraçado que o outro. Você vai ver aqui, ó, nesse livro aqui, A Semente é a Palavra, já na sua segunda edição ampliada, com 400 páginas de puro suco do sermão narrativo. Tá legal? Então, faça contato, vai ser um prazer te mandar isso aqui, mandar as informações, né? Para que você possa adquirir um desses meus livros aqui. Tem outros livros também, mas esses são os que eu tenho divulgado mais, tá? Pode fazer contato pelo meu WhatsApp, 021 998 58 5402. 021 998 58 5402. É isso aí, meu chefe. Tá peixe vendido aí. Quero dar bom dia à nossa irmã Ilma Dias, que também está conosco. Bom dia, Ilma. Que Deus continue abençoando sua vida. Quero aproveitar esse momento para também convidar os irmãos a estar orando por ela, por sua família, né? E vamos já já passar para o nosso estudo. Reverendo Davidson, fique à vontade. Muito bem, meus queridos. Estamos aqui com o nosso estudo do Salmo 91. Nós estamos hoje aqui nessa aula no versículo 8. E é interessante que você pode perceber o seguinte: você pode pedir gratuitamente, ó, aqui, ó, esse PDF com o resumo das nossas aulas, né? Os segredos revelados do Salmo 91, ó, é um PDF gratuito. É só você pedir ao pastor Aderson, ele vai enviar para você esse PDF de 22 páginas, tá bom? Para que você possa tanto ter os resumos do que temos falado aqui,
quanto também, né, você poder acompanhar as nossas aulas aqui, tá bom? É só pedir e o pastor Aderson envia para você. Estamos aqui, como eu disse, no versículo 8, que é a continuação, né, dos nossos estudos aqui. Ele diz assim: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Aqui temos um tema muito recorrente na, na poesia hebraica, né, que é essa questão do paralelismo antitético entre o justo e entre o ímpio, tá? Mas olha só, o versículo 7 que a gente viu na aula passada, ele diz assim, ó, cairão mil ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Não é? Aqui ele fala dos livramentos de Deus, dando continuidade a essa ideia de que o Senhor livra todo aquele que confia nele, né? E desde o primeiro versículo temos falado isso, que é alvo dessa bênção, dessa proteção divina, aquele que está no esconderijo do Altíssimo. Tá legal? Então, essas bênçãos de proteção, o que veremos hoje também aqui, são bênçãos específicas para quem está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Tá legal? Ou seja, para quem está em relação de aliança com Deus. Não adianta nada você não está nem aí para Deus, não servir a Deus, não quer nenhum compromisso, porque você é livre, entre aspas, para você fazer o que quiser. Esse tipo de liberdade é, na verdade, uma prisão. Essa é uma das maiores prisões, não é? Você é preso e acha que está livre. Então, você nunca vai desejar sair dessa prisão. Né? É uma das piores prisões. São prisões psíquicas que a gente acha que está vivendo a liberdade nessa prisão. Tá? Então, esse versículo 8 aqui, ele fala também de uma promessa de que Deus vai dar no final da caminhada do justo. Tá? Ou seja, ao longo da sua caminhada, talvez no final, ou até mesmo ao longo, né? Essa promessa aqui Deus tem cumprido, sim, ao longo da história. Tá? Então você tem aqui, ó, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, tá? Recompensa aqui, conforme está na tradução, né, que a gente está usando aqui, essa palavra recompensa, ela é a tradução de uma palavra em hebraico aqui, que se refere a, não a recompensa propriamente, né, embora seja mesmo assim que está no hebraico, tá? No original em hebraico é de fato literalmente recompensa que está lá. Mas aqui a ideia é da retribuição, no caso, o castigo dos ímpios, né? Na versão que você estiver usando, se tiver castigo, já é uma interpretação, não é propriamente uma tradução, tá? Porque a tradução, literalmente, é recompensa, como está mesmo no texto, legal? Mas é claro que o contexto aqui traz a ideia da retribuição, do pagamento que o ímpio vai receber no final da sua vida, né? E a gente vai adensar um pouco mais ampliar um pouco mais essa percepção em alguns outros versículos, tá bom? Mas vamos primeiro destrechar aqui as duas partes desse versículo, porque você percebe que tem a primeira parte, que diz somente com os teus olhos contemplarás. Essa é a primeira parte. Né? Você vê que tem aqui uma relação de redundância também. Né? Em português, isso não é muito bonito em termos de texto, né? Porque, claro que eu vou contemplar com o quê? Com os meus olhos, né? Isso é redundante. Em português é redundante, é um vício de linguagem. Mas por que, que a tradução está assim? Porque no hebraico está assim. E no hebraico, quando você repete ideias, não é redundância. A questão da redundância no hebraico não existe. Porque eles fazem de propósito um texto redundante que é para poder dar ênfase, é para enfatizar. Isso é uma característica da língua hebraica também. Então, por isso que está aqui, ó, somente com os teus olhos contemplarás. Eu vou contemplar com os meus olhos no sentido de
está percebendo, está vendo com muita clareza, uma clareza cristalina. Eu estou vendo de modo cristalino a recompensa que o ímpio vai receber, tá? E a gente precisa entender também, eu já falei aqui basicamente na segunda parte, né? Que eu vou ver o que? Essa recompensa, que é a paga, o pagamento, que é o castigo, né? Na verdade, o que o contexto diz aqui, é o castigo que o ímpio vai receber. Mas quem é essa figura do ímpio, né? É muito comum no texto hebraico ter esse paralelismo antitético, que eu já expliquei em aulas anteriores, né? Que a poesia hebraica ela é baseada em paralelismos. Aqui em português nós temos métrica, nós temos rima para a poesia, né? É claro que no hebraico também tem paralelismos sonoros também, que é o equivalente às nossas rimas, né? Mas não é a base, tá bom? A base é o paralelismo de ideias ou paralelismo de palavras, tá bom? E nesse paralelismo de palavras é que pode acontecer um paralelismo sonoro também no hebraico. Mas principalmente é o paralelismo de ideias, e a gente tem aqui o paralelismo antitético, que é o paralelismo que trabalha com ideias opostas, fazendo o contraste, e nesse contraste você enfatiza a, a lição que você quer ensinar no texto. E tem também o paralelismo sintético, que é o paralelismo de ideias iguais. Então você tem a mesma ideia trabalhada com uma linguagem diferente, mas reforçando a mesma ideia. Esse é o paralelismo sintético. Tá legal? É importante você entender isso, porque é muito comum na língua hebraica você ter o paralelismo antitético do ímpio contra o justo, tá? Então você tem o justo, em hebraico tzadik, e tem o paralelismo antitético com o ímpio. O ímpio é rechaim, e a palavra rechaim aparece aqui nesse versículo, tá? Agora você precisa entender o que é o justo e o que é o ímpio, né? Na cultura hebraica antiga, o justo é aquele que se esforça para entender, para estudar, para conhecer e para colocar em prática a lei de Deus. Então, a questão do justo aqui, na justiça na língua hebraica, na cultura hebraica, tem a ver com o homem ou a mulher que tem prazer em praticar a justiça, que é ajudar o pobre, procurar ajudar na justiça social, né, que é a justiça bíblica. Não esse conceito de justiça social que muitas vezes a gente tem aqui no Brasil, né? E também no mundo ocidental, de modo geral, que é a justiça social aplicada a um tipo de ideologia de esquerda, marxista. Você falar de cotas sociais, falar de movimentos sociais, aí você fala de movimento sindical, de trabalhadores, aí o povo que vai para a rua tocar o terror, quebrar tudo. Aqui no Rio de Janeiro tem muito disso, de colocar fogo em ônibus, queimar pneu no meio da rua, para fazer protesto, e sempre são protestos que acabam em violência. Tá? Não é esse tipo de justiça que a Bíblia fala. Essa justiça social, ela tem mais a ver com a ideologia de esquerda do que propriamente com o princípio bíblico. Tá? A Bíblia fala justiça, sim, você praticar justiça favorecendo o pobre, ajudando o pobre, você que produziu mais, né, e você tem algum valor estocado, você ajudar alguém que está em necessidade, especialmente nessa situação em que o sul do país está vivendo, né, atualmente, essa crise terrível no sul do país. Você precisa ajudar. A nossa igreja aqui em Niterói já está se mobilizando um posto de coleta para enviar donativos a muitas pessoas que estão em situação muito precária lá no sul do país, né? Com essa última enchente que foi terrível, né? Eu vi casas sendo arrastadas, casas de madeira sendo arrastadas pela água.
É algo que eu nunca vi antes. Então, é realmente terrível, né? Mas, enfim, praticar a justiça tem a ver com você ter o temor de Deus, você estudar a lei de Deus e você colocar a lei de Deus em prática, o que envolve a justiça também para os mais pobres, favorável aos mais pobres. Tá legal? Bom, o ímpio, o que é o ímpio? Né? O Rechaim. É bom trazer para vocês aqui que o ímpio é aquele que faz o oposto, é aquele que se dedica à maldade. Então, se o justo é aquele que se esforça em prol da justiça, em prol da lei de Deus, de colocar em prática e conhecer a lei de Deus, o ímpio é aquele que faz o contrário. É aquele que se esforça conscientemente para fazer tudo o que a lei de Deus manda não fazer, tá? Para ir na contramão da lei de Deus, para fazer tudo aquilo que desagrada ao coração de Deus. E aqui também cabe uma ressalva, né? O ímpio é aquele que conscientemente faz isso, então nem toda pessoa que é descrente é uma pessoa ímpia, tá? Isso aqui é importante você entender. Nem todo não cristão é ímpio. Tem não cristão que tem uma índole boa, que gosta de ajudar as pessoas, tem esse valor da justiça atrelado ao seu coração, né? Então, não é o caso desse não cristão que está nessas condições ser um ímpio, não é o caso, tá? O ímpio é aquele que acorda pensando quem eu vou roubar hoje, quem eu vou maltratar hoje, quem eu vou enganar, qual o otário que vai passar pelo meu caminho que eu vou conseguir tirar vantagem. Esse é o ímpio, entendeu? É o ímpio que faz conscientemente o mal, sabendo que está fazendo mal e não está nem aí, porque ele realmente acha que não vai prestar contas a Deus. Geralmente o ímpio nem crê que Deus existe, né? Ele serve ao diabo e nem percebe isso. Ele acha que é livre, mas ele está preso, está acorrentado à sua impiedade, tá? Esse, portanto, é o conceito de ímpio. São os dois extremos que a Bíblia apresenta. É muito comum em Provérbios, é muito comum, né, nos Salmos, também na poética hebraica, né, é muito comum você ver essa, esse paralelismo antitético, né, essa forma contrastante de mostrar o que é o ímpio e o que é o justo. Tá? Então vamos seguir aqui com a análise dessas duas partes do versículo 8. E eu tenho também alguns outros versículos aqui em Provérbios para mostrar para você essa completando essa ideia que apresenta aqui no versículo 8. Ó. O cuidado de Deus é tão grande para aquele que está escondido no seu esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, é tão amplo, é tão grande, que você percebe aqui que o próprio modo como Deus vai tratar o ímpio lá na frente, isso é parte também dos cuidados protetivos de Deus em favor daquele que é justo, daquele que está escondido, né, no seu esconderijo, daquele que está em aliança com Deus, tá? Por isso ele é justo, né? Então a primeira parte diz, ó, somente com os teus olhos contemplarás, né? A palavra, a expressão em hebraico, a frase em hebraico é Rak Benecha Tavitz, tá? Ó, Rak Benecha, tá? Com os teus olhos, e Tavitz é contemplará, tá bom? Contemplará. Então, você percebe aqui que esse versículo ó, destaca a exclusividade da observação do justo. Ou seja, quem vai observar é o justo. Ele não vai fazer nada, ele não vai trabalhar ativamente para trazer juízo contra o ímpio. Não. O justo não tem parte na retribuição justa que Deus vai dar ao ímpio contra as suas maldades, tá? O castigo que o ímpio vai receber. Não é o justo que tem o compromisso de trazer castigo ao ímpio. Não é. É Deus quem vai fazer isso, tá?
O papel do justo é se manter praticando a justiça, né? Manter-se justo ainda, não abrir mão da justiça, não abrir mão do temor de Deus, não abrir mão do estudo da palavra, não abrir mão do conhecimento de Deus e da prática da justiça, né? Ter essa visão muito aberta para ajudar o próximo, tá? Então, tudo isso é parte da ação do justo. Então, o papel do justo é continuar praticando a justiça. O papel de Deus é colocar, sacramentar a justiça, inclusive contra o ímpio, tá? Então, o justo vai contemplar com os seus próprios olhos. Ninguém vai falar para ele, não vai ser uma notícia distante. Alguém vai falar um burburinho qualquer e o justo vai ficar sabendo. Não. Ele vai olhar. É algo concreto, tá? É uma exclusividade concreta que Deus vai dar ao justo ao ele contemplar o que vai acontecer com o ímpio, tá bom? Então, destaca a exclusividade da observação do justo. Ele será testemunha ocular do que acontecerá, denotando uma experiência direta e pessoal do julgamento de Deus sobre os ímpios, tá? Então, o julgamento contra os ímpios é de Deus, tá bom? Deus é que vai dar o justo pagamento dos ímpios sobre todas as maldades que os ímpios fazem. Tá legal? Então, isso aqui é importante você entender. Bom, a segunda parte do versículo diz, né? E verás a recompensa dos ímpios. Aqui a palavra recompensa aparece, é o que está no original em hebraico mesmo, né? Você vai ver aqui, ó, a expressão em hebraico, ó, Veshilumat Rechaim Tirei, tá? Então, Veshilumat, tá bom? Tá aqui, ó, e verás, né? Rechaim, ímpios, tirei, tá bom? Então, a recompensa dos ímpios, você vai ver, tirei, que é a palavra, é o verbo ver, tá bom? E Shlumat é a recompensa. Então, você vai ver o que com os seus próprios olhos, ninguém vai te dizer, não vai ser uma percepção indireta, meio vaga, não, vai ser concreto. Você que vai ver, você que vai ser testemunha do agir de Deus, retribuindo aos ímpios toda a maldade que o ímpio pratica, tá? Então, a expressão Vestilumate Rechaim Tireh indica que o justo verá o resultado final dos ímpios, que receberão recompensa de suas ações malignas. Isso pode incluir punição ou juízo divino sobre aqueles que se opõem a Deus e praticam a iniquidade, tá? Então, o texto diz claramente aqui, o salmista diz, no caso aqui a gente crê que foi Moisés fala claramente que os ímpios receberão a sua paga, a sua recompensa, né? É tipo aquela frase que a gente fala em português, né? Aquele provérbio popular, né? Que dizemos que quem ri por último ri melhor. Então é mais ou menos essa a ideia, né? O justo pode estar sofrendo agora, mas lá na frente ele vai rir por último, tá? Porque Deus é que protege o justo também, com essa questão da retribuição do ímpio, retribuição do mal que o ímpio pratica, de modo bastante coerente, né? Porque a justiça é isso, ela é coerente. A justiça bíblica ela é coerente. A justiça humana, a justiça social praticada inclusive por aqueles que advogam, né, certo ideário político, essa justiça social ela é parcial. Como assim parcial? Né? Para tentar resolver uma questão histórica, né, o que eles consideram uma injustiça histórica, e geralmente é mesmo, né? Uma injustiça racial, histórica, e existe sim racismo no Brasil, existe sim discriminação, tanto de racial quanto de discriminação social também, pessoas que têm baixa renda são discriminadas socialmente, tem mesmo isso existe, tá? Mas isso não quer dizer que esse sistema de cotas seja
uma justiça imparcial. Não é, ela é parcial, tá? Na tentativa de corrigir uma injustiça histórica, ela acaba criando novas injustiças que se tornarão na frente injustiças históricas também, tá? Então é muito importante você estar atento para o equilíbrio na sua visão, nessa busca natural e busca bíblica e louvável, né, que é a busca da prática da justiça, tá legal? Mas evite você misturar a sua busca legítima para praticar a justiça, misturar com ideologias que não tem nada de bíblica, tá bom? Aliás, aqueles que muitas vezes advogam essa justiça social voltada à política brasileira, né? Política mundial até, não só brasileira, né? Acabam, na verdade, resvalando, na maioria daqueles que praticam isso, no ateísmo. Tá? Muita gente se tornam pessoas ateias por causa de uma ênfase muito grande a uma ideologia política que não tem nada a ver com as coisas de Deus e acabam se tornando ímpios. Veja como são as coisas, né? São ímpios, dedicados à impiedade, mas que acabam achando que estão fazendo o bem social, tá? Então, muito cuidado. Ideologias podem contaminar a sua fé em Cristo, tá? O que deve colocar em pauta na sua vida é a sua fé cristã, a sua fé em Cristo, e não a militância em certas ideologias políticas, seja de esquerda, seja de direita. Você não precisa ser idólatra de nenhum líder político. Isso não é compatível com a fé cristã, tá bom? O nosso maior alvo, em termos de exemplo, é o Senhor Jesus. Ele que é o nosso exemplo. Você não tem que ter ninguém como mito, você não tem que ter ninguém como líder político que você adora, que você fica seguindo e obedece cegamente. Você não tem que nem mesmo seguir ideologias políticas para você fazer piquete na rua e fazer violência e praticar a injustiça com esse invólucro de justiça social política, tá? Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso é puramente envolvimento e militância política e você pode estar no lado errado da força achando que está do lado certo, entendeu? Então, muito cuidado. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Eu quero mostrar para vocês agora alguns versículos que eu separei que vão reforçar essa ideia de Deus estar trabalhando para recompensar, entre aspas, para trazer, na verdade, a recompensa como castigo dos ímpios, tá legal? São um texto de Salmo e 3 de Provérbios que vão reforçar isso. Então, o primeiro texto é o de Salmos é esse aqui, ó. Salmo de número 1, versículo 6, tá? Salmo 1, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Percebe aqui, ó, até nessa arte aqui, as duas partes do versículo está em cores diferentes, para você ver o paralelismo antitético que aparece aqui no Salmo 1, versículo 6. Né?
Então, o Senhor conhece o caminho dos justos. Aqui é o tzadik, né, os justos, aqueles que se dedicam à lei de Deus, que procuram praticar a justiça. Mas o caminho dos ímpios, perecerá, os rechaim, né? Os ímpios perecerão, tá? O caminho deles vai morrer. Perecer é morrer, você sabe disso, né? Então, não há futuro para a impiedade. O futuro da impiedade é a morte, a destruição. Morre, né? E geralmente quando o ímpio morre, o povo se alegra, né? O texto bíblico de Provérbios até diz isso. Quando o rei ímpio morre, o povo se alegra, né? Então, enfim, né? Essa é uma característica normal daqueles que estão lutando contra a impiedade, tá? E a impiedade, ela aparece de várias formas. Ela aparece na figura de um rei ímpio, e o quanto a nação sofre com a impiedade desse líder ímpio, desse rei, desse presidente, enfim, né? Se há impiedade no governo, há impiedade também na prática da justiça, ou seja, a falta da prática da justiça ou pratica uma justiça parcial, tá? E justiça parcial não é justiça. Bom, o outro versículo é esse aqui, Provérbios 12, versículo 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme, tá? Então, também a promessa de Deus em Provérbios. Então, os ímpios são derrubados, eles morrem, né? E desaparecem. Ou seja, essa memória é apagada da história. Mas a casa dos justos permanece firme. Deus vai fazer prevalecer a casa dos justos, né? No caso aqui, a casa é a família, o justo, o legado que o justo produziu, e justos produzem legados positivos, né? Então Deus vai firmar o legado do justo, a casa do justo e a bênção que é o justo para a sociedade, tá? Outro texto, esse aqui, Provérbios 19, 26, que diz: quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Olha que legal, né? Então, os ímpios se multiplicam, porque é fácil ser ímpio. É atraente ser ímpio, entendeu? As pessoas acham que vai ter a paga da impiedade como sendo riqueza, vida fácil, né? Quem rouba, quem assalta. Não tem esse papinho, vai assaltar para tomar uma cervejinha, vai assaltar para o celular para tomar uma cervejinha, porque coitado, ele merece. Não, ele não merece enriquecer às custas do trabalho alheio, às custas da violência, porque o assaltante vai empunhar uma arma. E usando bem ou usando mal a arma, ele é um perigo para a sociedade, entendeu? Então, se ele quer tomar cervejinha, ele vai trabalhar, ele vai conseguir o seu dinheiro e vai lutar para poder tomar o direito de tomar sua cervejinha paga por ele. Entendeu? Não tem nada a ver a questão de você assaltar para poder ganhar. Não há justiça social no assalto. Entendeu? É uma visão social muito errada. E é o que tem feito o Brasil também pagar um preço muito alto. Isso não é justiça social, tá? Isso é você passar pano para a impiedade. E Deus não aprova isso. Deus não abençoa um país que se entrega a esse tipo de visão, tá? Então, quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Isso é ruim, claro que é ruim. Mas os justos verão a ruína desses que se multiplicam. Tá legal? Isso é promessa bíblica também. Provérbios 29, versículo 16. E por fim, o último versículo, a gente já chega no final, é Provérbios ainda 21, versículo 12. Tá? O justo observa a casa do ímpio. Precipitam-se os ímpios na ruína. Tá? Aliás, o texto também diz, né, que a soberba precede a ruína. Geralmente o ímpio é soberbo. Ele sempre acha que nunca vai ser pego na sua impiedade, na sua maldade. Né?
Ele vai praticando a maldade, ele, inclusive, é bastante ativo nisso, ele é bastante corajoso para fazer maldade, porque o ímpio sempre tem essa percepção errada de que nunca vai ser pego na sua maldade, na sua impiedade. Só que chega o dia em que a fatura aparece. O próprio Deus manda a fatura para o ímpio. E no final, ele vai ver isso aqui, ó, a ruína. Tá? Então, se você acha que vale a pena ser ímpio, né? Aqui no Brasil, a maldade é recompensada, não é. Deus não vai permitir que isso permaneça para sempre. Tá? A recompensa dos ímpios já está predeterminada. Deus já vai punir o ímpio no final. Pode demorar um pouco, Deus vai dando até mesmo oportunidade para o ímpio deixar de praticar a impiedade, mas Deus é justo. Quanto mais o ímpio pratica a impiedade, mais vai aumentando a sua carga de impiedade, né? É como se fosse o celular carregando, né? Quanto mais você deixa carregando, mais aumenta a carga, ele vai ficando cheio, vai ficando pleno, até o ponto de não ter mais o que carregar. Então você tira o celular da tomada, entendeu? A carga de impiedade, Deus vai permitindo que ela vá aumentando até chegar ao limite. Quando Deus diz basta, porque chegou ao limite, aí é juízo, não há mais possibilidade do ímpio se arrepender. Tá? Enquanto não chegar ao limite, Deus vai permitindo que haja essa possibilidade do arrependimento do ímpio. E quem sabe ele se converta, se torne um justo e queira reparar, inclusive, todo o mal que ele fez no passado. Como foi o caso de Zaqueu, né, na Bíblia, que quando se converteu, ele quis reparar todo o mal, toda a roubalheira que ele havia feito no passado. Tá? Então, isso é realmente uma realidade. Mas por quê? Porque Zaqueu conseguiu se converter antes de encher a sua medida. Né? Deus não disse basta ainda, porque ainda estava em processo. Então, quando você está nessa condição, você ainda tem chance de arrependimento e de conversão. Mas se você já encheu a medida, meu chapa, já era. Você vai estar sendo alvo total e completo da justiça retributiva que Deus vai aplicar na vida do ímpio que não se arrependeu, tá? Aí não tem mais chance, já era. Tá legal? Bom, para finalizar aqui, ó, este versículo enfatiza a justiça de Deus a punir os ímpios e recompensar os justos. Ele transmite a ideia de que, embora o justo possa testemunhar o castigo dos ímpios, ele mesmo, ou seja, o justo, será poupado e verá o cumprimento da justiça divina no final das contas. Isso fortalece a confiança do salmista na proteção e na intervenção de Deus em favor daqueles que o servem. Tá legal? Muito bem. Eu gostaria agora que o pastor Aderson esteja agora assumindo para que a gente possa entrar na parte das perguntas e respostas. E aí, queridos, bom dia. Eu quero dar bom dia também para outros irmãos e amigos que estão aí conosco. Além da Ilma Dias, também a Nelma Guimarães, também a Zuleida está conosco. Bom dia, tudo bem com cada um de vocês? Também a Cris, bom dia. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe aí o lar de cada um dos amados irmãos. Se vocês tiverem, a Cris até colocou um comentário ali, se vocês tiverem alguma pergunta, ou até a título de esclarecimento, estejam aí bem à vontade. Uma coisa que é muito importante frisar, dentre tantas que o reverendo Davidson pontuou, é algo que quando ele fala a respeito dos ímpios, então ele fala de dois, eu vou colocar assim, dois tipos de ímpios que nós precisamos discernir. Um que está voltado em praticar a maldade e outro que ele não tem essa inclinação. É isso mesmo, meu querido? Oi, pastor Aderson. É mais ou menos, porque o ímpio, a palavra ímpio, tem a ver com o que é o ímpio, né, em português. É aquele que não é pio.
E pio aqui tem a ver com santidade, com piedade. Uhum. Né? Ou seja, é aquele que, o ímpio, na sua acepção em língua portuguesa, é aquele que já pratica a maldade como coisa natural para ele. Então, o ímpio é aquele que pratica a maldade. E o descrente, que não gosta de praticar maldade, mas tem lá, bem ou mal, algum nível de percepção de justiça, que não fuma, não bebe, não prejudica ninguém, não se prostitui. Esse não é propriamente ímpio, mas é descrente, entendeu? Ele não é cristão, não está salvo, portanto, porque ele não está em relação de salvação com Cristo, né? Ele não se reconciliou com Deus em Cristo, ele não fez isso. Tá? Mas há diferença, a gente tem que ter essa noção muito clara na nossa mente. Essa pessoa que não gosta de fazer o mal, que não está salva também, porque não está em Cristo, mas na prática de vida aqui, não pode ser considerado propriamente o ímpio, porque a característica do ímpio é aquele que tem prazer em praticar o mal, é aquele que procura o mal de modo consciente, de modo ativo, não é, para realmente prejudicar as pessoas, entendeu? É o malandro, é o ladrão, aquele que é golpista, né? Golpista de internet, golpista de enganar os outros para levar vantagem, aquele que engana, por exemplo, né? Começa a conquistar pessoas, mulheres principalmente, né? O homem que quer conquistar mulheres ricas, que são pessoas vulneráveis emocionalmente, para poder enganar e dar o golpe do baú. Né? Então, tudo isso é impiedade. Tá? Joia, joia. É interessante também você fazer esse comentário, porque o Salmo 1, ele também, ele pontua, né? Ele traz à tona também, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ele vai também pontuando, e quando a gente se propõe a fazer um estudo, ele vai justamente esclarecendo quem é quem. E aí, olha que interessante, né? O reverendo Davis, ele já nos deu o up, né, um upgrade, né, nos permitiu aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento para que nós possamos distinguir, né, o ímpio do descrente. Aliás, interessante também é o seguinte, no dia a dia, né, de muitos crentes, todos que estão fora da igreja são chamados de ímpio. E aí, quando a gente começa a estudar esse texto de Salmos, a gente vai perceber que não. Os que estão fora da igreja, eu tenho descrentes e eu tenho ímpios. Então, cabe a mim agora É, discernir quem é quem. E aí, o é até, reverendo é Deus... até interessante, pastor Aderson. Por exemplo, você citou o Salmo primeiro, né? Então, o Salmo primeiro, versículo 1, eu posso até trazer mais tarde um estudo só sobre esse versículo. Ele é pequeno, o Salmo é pequeno, mas ele é muito profundo também, né? Ele trata justamente disso. Então, ele fala que o ímpio, o justo, né? Bem-aventurado é aquele que não faz, esse é o justo. E ele classifica o justo nesse salmo como aquele que não pratica obras de impiedade, entendeu? Aquele que conscientemente vai na contramão daquele que faz a maldade. Então, é importante frisar, né? Nem todo não cristão, nem todo aquele que não se converteu a Cristo, nem todo esse é descrente total. Não. Ele pode ser crente em Buda, ele pode ser crente em Maomé, ele pode ser crente em outras religiões, ou até o ateu, que o ateísmo também é um tipo de crença. O ateu acredita que Deus não existe, é uma crença, entendeu? Ele crê só no físico, ele crê só aqui no mundo material, né? O materialista ateu é um crente no materialismo, um crente na ciência, é uma forma de fé também, né? Então, não quer dizer que aquele que não crê em Cristo seja descrente de tudo, não é. Nem o ateu descrê de tudo, não. O ateu também tem fé. Uma fé mais pautada no que ele julga ser o concreto, a realidade, o materialismo, né? Mas não deixa de ser fé, entendeu? Então, o que eu estou falando é isso. Então,
Nem todo aquele que não é cristão é descrente de tudo. Ele é descrente de Cristo. É descrente de que Deus existe, muitas vezes, e que Cristo é o caminho para você chegar a Ele. Ele é descrente dessa máxima, dessa verdade que a gente prega, entendeu? E também, como você também está frisando juntamente comigo, nem todo descrente, nem todo não cristão é ímpio, porque impiedade tem a ver com o compromisso consistente em praticar o mal, tá? Isso é impiedade. E nem todo descrente, nem todo não cristão tem um compromisso como esse. Ele simplesmente vai levar da vida. Ele quer tomar a cerveja dele, quer ir para o pagode dele, para o samba dele, e não quer se envolver com nada que envolva a igreja. Geralmente, o outro tipo de impiedade também é o cara que conscientemente fala: eu estou muito jovem, né? Então vou aproveitar a vida, vou bagunçar bastante. Quando ficar bem velho, decrépito lá na frente, aí eu digo que eu me converto para poder ser salvo. Tem gente que pensa assim, entendeu? Mas primeiro, você não sabe se vai durar até a velhice. A impiedade, o pagamento dela é a morte, às vezes é morte prematura, né? Então você não sabe se vai chegar até a velhice. Segundo, ainda que você chegue à velhice, você não pode garantir que você vai ter acesso lá se a medida da sua impiedade não chegou no limite. E Deus é que determina o limite. Quem sabe se Deus vai dizer basta antes de você morrer, antes de você sequer ter a chance de se converter, né? E as bênçãos da justiça, que você vai deixar de receber porque preferiu se dedicar à impiedade, né? Isso é um tipo de impiedade também. Você querer ficar adiando a sua conversão de modo consciente, para lá, velho, lá no bagaço, lá na capa do Batman, você querer dizer que se converteu. Aí, meu chapa, né? Você está agindo com impiedade. Vejam só a quantidade de informações que todos nós, como cristãos, precisamos tomar conhecimento para que a gente não seja, vamos dizer assim, associados como pessoas alienadas, como pessoas que desconhecem. Nossa, vejam só, hein? Tanta coisa que o nosso querido reverendo Davidson falou sobre o ateísmo, o que que é e tal. Vale aí algumas aulas, vale alguns estudos no futuro, quem sabe. Vamos ver com o reverendo Davidson, para a gente poder esclarecer. Porque uma vez esclarecido, a gente até consegue conversar melhor com essas pessoas. A gente até deixa de errar e aí, reverendo Davidson, vou bater na mesma tecla, né? No passado, eu estou na casa dos 40, né? Então, há cerca de 20 e poucos anos, né? Lá no passado, se ouvia muito o discurso por alguns, até mesmo alguns pastores, colegas, né? Dizendo, os ímpios, os ímpios, os ímpios. Mas que ímpios são esses? Quem são esses ímpios? E aí a forma como era dita na construção da frase estava colocando todo mundo dentro do mesmo pacote, quando não é assim. Que bom que nessa manhã mais um conhecimento, dentre tantos outros que foram mencionados na live, vieram à tona. Louvado seja o nome do nosso Deus pela vida do reverendo Davidson, que se propõe a ser instrumento da graça de Deus para nos ajudar, esclarecendo, aprofundando aí o conhecimento das Escrituras Sagradas. Reverendo Davidson, a hora não para, né? Então eu vou franquear aí para você fazer os seus agradecimentos, falar mais um pouquinho e depois você pode encerrar orando por nós? Claro, vai ser um prazer, né, fazer essa oração e finalizar o nosso estudo de hoje, né? Lembrando que você que acompanhou a nossa aula de hoje, você pode prometer para mais à frente, depois talvez que acabar a série do Salmo 91, a gente pode falar sobre essa questão do ímpio, do justo, se for do interesse, né, de vocês todos aí, do pastor Aderson também, a gente fala sobre isso e faz um estudo mais aprofundado, inclusive, sobre justiça social na Bíblia, tá? O quanto o brasileiro e a nossa cultura ocidental se equivoca achando que militância política
é o mesmo que praticar a justiça bíblica. Não é, tá bom? Há muita diferença nisso e a gente pode aprofundar um pouco mais à frente, quem sabe, né, esse tema, que é um tema polêmico, é um tema que nem todo mundo vai concordar com o que eu vou falar, mas eu vou apresentar razões bíblicas para demonstrar a diferença entre uma coisa e outra. Tá legal? Bom, lembrando aqui, ó, se você quiser ampliar ainda mais os estudos do Salmo 91, a proteção divina no curso da vida, você pode conhecer as revelações originais do Salmo 91, direto da língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, todos os tesouros escondidos do Salmo 91 disponíveis para você, já garimpados, já extraídos e prontinho para você usar e enriquecer o seu conhecimento bíblico com as pepitas de ouro, né, do Salmo 91. A mesma coisa aqui, ó, Salmo 23, revelações originais do Salmo 23, direto da língua hebraica também, né, das revelações especiais, palavra por palavra, versículo por versículo. Uma bênção também para a sua vida. E fechando aqui, ó, você que é pregador ou pregadora da palavra, esse livro aqui equivale ao curso completo e avançado de homilética, enfatizando a pregação narrativa. 400 páginas de puro conteúdo para pregadores. Você vai ampliar o alcance das suas pregações usando as técnicas da nova homilética e do sermão narrativo, tudo para o seu sermão oral. Tá legal? Faça contato 021 998 585402. E eu vou te informar como você pode fazer para adquirir essas obras aqui. Tá legal? Pastor Anderson, já estou com uma nova obra quase pronta, já está quentinha, quase saindo do forno, é o comentário que eu fiz do livro de Jó, tá bom? Quando chegar mais perto de lançar, eu vou mostrar para vocês aqui a arte da capa e vai ser uma bênção. Você vai ter também um comentário do livro de Jó, uma parte dele baseado na língua hebraica, de um modo como você nunca viu antes, tá bom? Já tem mais de 400 páginas também esse livro. Eu estou fechando ele com aproximadamente 420 páginas. E olha, é um comentário muito grande, muito expansivo e abençoador para a sua vida também, para você que sempre quis saber sobre os sofrimentos de Jó. Tá? E aguarde que esse ano 2024 ainda eu estarei apresentando e lançando esse livro. Tá legal? Vamos fazer a oração então e assim caminharmos para o fim da nossa aula de hoje. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra um pouco mais. Aclamamos a ti as bênçãos da tua proteção contra os ímpios. Aqueles que se dedicam a praticar o mal, aqueles que têm prazer em fazer isso, aqueles que têm o compromisso, ó Pai, de serem ímpios, pedimos a tua misericórdia. Nós, como justos que desejamos ser, que sejamos livrados, ó Pai, de toda a maldade e de toda a impiedade. Que a tua proteção nos alcance. Também colocamos diante de ti aqueles que estão hoje enfrentando essa calamidade no sul do país. Haja com misericórdia, Pai. Faz essas águas baixarem em tempo recorde, para que aqueles que estão nessa situação de casas completamente submersas, carros submersos, quantas perdas materiais, quantas perdas humanas ali, tenha misericórdia, Pai, e alcance, inclusive, servos teus que enfrentam essa calamidade. Dá livramento, dá bênção, cuida de cada um deles, cuida de cada um de nós, pedimos a Ti, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos então encerrando aí o nosso estudo de hoje. Semana que vem nós retornaremos, se Deus assim permitir. Reverendo Davidson já colocou aí, ó, já tem um que vai sair do forno. Então, ó, muito bom, muito bom. E eu quero eu quero sugerir, eu quero te encorajar a que você, se você não lê,
que você tenha um hábito de leitura, porque ler a nossa mente, ela vai para um nível superior. E assim, leiam livros bons, como o Reverendo Davidson tem escrito para a honra e glória do nosso Senhor. Leiam também livros que não sejam evangélicos, porque também é importante, lógico, dentro de uma temática que seja compatível com a nossa fé, porque isso tudo tende a nos enriquecer como cristãos e até mesmo ser ferramentas para que possamos levar a palavra de Deus àquelas pessoas que estão à nossa volta, ok? Temos já 2 estudos aí no forno, Salmo 1 e também outro estudo aí que o Reverendo Davidson colocou para nós, referente sobre, fazendo menção sobre a questão social a partir da perspectiva bíblica. Sensacional, sensacional, ok? A Zuleida, olha só, Reverendo Davidson, quero esse novo livro assim que sair do forno. Seus livros são bênçãos para nossas vidas. Eu concordo em grau, em gênero, em número com a nossa irmã Zuleida, hein? É verdade, vale a pena. Também está conosco, bom dia, a nossa irmã Raquel Vasconcelos. Diaconisa Raquel Vasconcelos, bom dia, esteja sempre à vontade no nosso meio. Queridos, estamos encerrando, né, o nosso dia de hoje. Semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos de volta com o Reverendo Davidson. E amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aí também com a nossa Manhã com Deus. Meu querido amigo Reverendo Davidson, mais uma vez, obrigado. Obrigado por ser canal de bênção do Senhor na nossa live, nos ensinando, nos capacitando, nos permitindo que a nossa fé fortaleça por meio do estudo da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, a Márcia e toda a sua família. Amém. Tchau, Obrigado, tchau. meu querido. Shalom. Shalom.